Olá, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas para esse canal, sobretudo hoje, domingo, dia de EBD Online, a sua escola bíblica dominical, que, é claro, estreia todo domingo ao meio-dia, mas você pode assistir em outro dia e horário. Se você puder nos acompanhar no momento da estreia, melhor ainda, você pode interagir com a gente pelo chat, pode escrever nos comentários também, e fica sempre o nosso convite para você se inscrever no canal, ativar as notificações e aproveitar para compartilhar essa nossa nova aula, como também as demais, para os seus contatos, seja nos grupos, seja nas redes sociais. Compartilhe com quem você quiser. Também aproveite para dar uma olhadinha ali embaixo na descrição do vídeo, no link do Apoia-se, para você contribuir com o nosso projeto a partir de R$ 5, e também os produtos online que nós temos de cursos e e-books. Venha participar, venha conhecer, está logo ali na descrição. Hoje nós vamos falar sobre um livro muito interessante do Antigo Testamento, um livro pouco conhecido, pouco usado nos estudos bíblicos, pouco usado também nas pregações, que é o livro de Juízes, até porque é um livro que retrata o período menos conhecido da história de Israel. Muita gente conhece o período patriarcal, chamado período patriarcal, conhece o período das monarquias, mas o período tribal, o período dos juízes, ele é bastante desconhecido ainda, e é um relato muito legal, muito interessante. Esse livro chamado de Juízes, ele relata, ele fala sobre a conquista da terra de Canaã, a consolidação desse povo na terra de Canaã, até chegar no início da monarquia, né? Como se fosse um governo transitório, como se fosse um período de transição entre a chegada do povo em Canaã e a organização nacional e legal para construir dali uma nação. É bom a gente sempre saber que no período dos juízes ainda não há uma unificação territorial, nem tampouco uma unificação legal e nem uma unificação governamental, né? Ainda são tribos, essas tribos ainda são bastante independentes umas das outras, se reuniam em momentos esporádicos, em situações específicas, e esses juízes também não exercem um governo centralizado como os reis farão posteriormente, né? Inclusive, esses juízes, em termos de liderança, são lideranças frágeis, são lideranças sem muito poder executivo, legislativo, né? Inclusive, na época de Samuel, uma das reivindicações do povo para Samuel era que o povo estava atrasado, o povo não conseguia formar uma nação, formar uma identidade nacional concreta, porque eles tinham uma liderança que era muito frágil e eles queriam uma liderança mais centralizada, mais representativa, uma liderança mais forte, uma liderança que, consequentemente, reunisse as tropas dessa nação, assim como as nações próximas a Israel já faziam naquela oportunidade. Esse é, como eu disse, o período menos conhecido da história de Israel. A ênfase do seu relato é no ensinamento sobre as consequências ruins que o povo tem quando ele desobedece a Deus, ou seja, esse livro quer enfatizar o que acontece quando o povo é infiel. E esse é um relato que nós vamos observar em todo o livro dos Juízes. Esse livro, como ele provavelmente ele é composto, né, tem a sua redação final posteriormente, todo o seu relato vai sendo construído para dar a ideia de que a monarquia é que é a forma de governo ideal para um povo, de que o governo dos juízes é problemático, é descentralizado, é frágil, e que é na monarquia que se encontra o verdadeiro governo que o povo precisa. Então, todo o relato vai caminhando para essa tônica, porque ele é escrito depois, já numa época em que há um pleno domínio
da monarquia com os sacerdotes atuando política e religiosamente na terra de Israel. O rei patrocina o sacerdote, porque é um estado confessional, e os sacerdotes justificam o poder real, entendendo que esse rei ele é um representante de Deus, alguém que foi escolhido por Deus para estar sobre o trono e para governar aquela nação. Né? Então, o período dos juízes ele tem esse forte apelo à moralidade, esse forte apelo à obediência, que quando o povo desobedece, muitas vezes essa desobediência tem a ver com esse governo, né? É uma preparação para a monarquia. É um período marcado por muita anarquia, claro, quando o governo, naquela época, né, principalmente, quando o governo é tribal e quando não há uma centralização desse poder, acontece muitas anarquias. Os personagens principais desse livro são os juízes, né? Agora, nós não devemos pensar nesses juízes como nos juízes que nós conhecemos hoje, né? Quando nós falamos de juízes, nos vem à mente aquele representante lá do Poder Judiciário que foi estabelecido para julgar causas e dar ganho de causa a um lado ou a outro, estabelecer penas, aplicar a lei, etc. Não é isso ainda que nós estamos falando aqui nesse cenário. Eles não são pessoas que vão arbitrar dessa maneira, eles não executam leis, eles não têm uma liderança política muito consistente, eles são líderes, né, que são chamados muitas vezes em situações problemáticas desse povo, em que se precisa de uma solução urgente, se levanta alguém, esse alguém reúne um exército, reúne um acerto religioso, faz uma correção religiosa e o povo volta para o prumo e a vida vai seguindo. O que vai relatar um vício nesse livro dos juízes, um círculo vicioso, que os autores fazem questão de deixar claro, que é o seguinte: primeiro, o povo peca, o povo é desobediente, o povo não se submete às leis divinas e tal. O povo peca, Deus castiga esse povo permitindo invasões, permitindo inimigos, permitindo conflitos. O povo clama a Deus, clama a misericórdia divina, se arrepende dos seus pecados. Deus ouve o clamor desse povo e levanta um juiz ou uma juíza, como no caso de Débora, né? Essa personagem é usada por Deus para livrar o povo da opressão. Esse povo fica livre daquela opressão, tem um momento de paz e logo depois esse círculo vicioso acontece novamente, né? Que é um relato bastante interessante porque esse livro tem como objetivo principal a ênfase teológica do livro. Ensinar que o povo deve obedecer a Deus, não deve desobedecê-lo, que quando ele desobedece tem consequências ruins, tem consequências negativas, né? E que o povo deve sempre se arrepender, ser um povo devoto e um povo obediente. Ainda não há unidade territorial e nem política. Esse período dura aproximadamente 410 anos, segundo o próprio livro, e é claro que esses períodos, esses números, esses simbolismos têm todos uma marca para trazer algum ensinamento para o povo e tem um simbolismo muito forte. A convicção desse livro apresenta que Deus é com o seu povo, que Deus o sustenta apesar das dificuldades, apesar das complicações e que nos momentos mais agravantes, por mais desobediente que esse povo é, quando ele clama a Deus, Deus o responde, Deus vem ao seu encontro e o livra do mal e o livra da maldade. O povo deveria ser conduzido de modo justo, deveria ser conduzido com justiça, não apenas na liderança desse povo, mas também nas relações com as pessoas mais vulneráveis, com as pessoas que menos têm possibilidades, e a justiça é que deve nortear essas relações. Não necessariamente uma justiça punitiva, mas uma justiça acolhedora, uma justiça que faça a diferença na vida dos que sofrem, na vida dos menos favorecidos, e essa vai sendo uma marca teológica, um ensinamento que o livro dos juízes vai passando nesse relato, né?
É um livro com um total de 21 capítulos. Não é um livro tão pequeno, também não é dos maiores, mas é um livro que vai nos ajudar a compreender qual é o cenário que antecede ao período da monarquia. E também nós podemos organizar esse livro em 3 partes. E antes, é claro, já deixou o seu like por aqui, já se inscreveu no canal? Se ainda não fez, faça isso agora mesmo, não custa nada, você ajuda o canal. E também clica ali na setinha de compartilhar para mandar o nosso conteúdo para outras pessoas. Mesmo que não dê tempo delas assistirem na estreia, você mandando o link, elas vão assistir a hora que receberem. Vai ficar à disposição delas lá também. Você também pode receber os nossos esboços dos estudos da EBD. É só se tornar membro que você recebe dali por diante. Primeira parte da divisão desse livro é a introdução, capítulo 1 e 2. São os capítulos introdutórios, relatam as últimas conquistas das campanhas lá de Josué, fala sobre a própria morte de Josué, e é uma parte que introduz o assunto desse livro. A segunda parte é a parte mais importante, a história dos juízes, do capítulo 3 até o capítulo 16, e ali nós temos alguns nomes muito interessantes, como Débora, Otoniel, Eude, Jael, Gideão, que é um dos mais famosos, Jotão, Jefté, Sansão, também outro dos mais famosos líderes desse período, né, heróis desse período, alguns inclusive citados na galeria dos heróis da fé judaica, né? E a terceira e última parte fala do capítulo 17 até o 21, fala sobre a migração de Dan. Dan abandona, a tribo de Dan abandona seu primeiro território e migra para outra região. E também nessa época acontece uma guerra civil contra a tribo de Benjamim. Algumas tribos se unem, algumas tribos se levantam contra a tribo de Benjamim, e há uma guerra muito complicada, uma guerra muito ruim para aquele cenário, que logo após vai ter um desfecho, mas com consequências bastante trágicas para aquela tribo e para a região central da terra de Canaã, onde ficava, inclusive, a que seria a capital, a cidade de Jerusalém. Pois é, de modo sintético, esse é o livro de Juízes. Nós já estudamos aqui na nossa EBD Online todos os 5 livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Semana passada estudamos o livro de Josué, também fizemos uma introdução aos chamados livros históricos. E hoje nós estamos apresentando os pontos principais do livro de Juízes, na nossa EBD Online, e na semana que vem, é claro, nós vamos retornar com a continuidade dos nossos estudos bíblicos. Lembrando que amanhã é dia de devocional, então ative todas as notificações, porque assim você não vai perder nada do que a gente produz por aqui. Tchau, pessoal, um abraço, fiquem com Deus, bom domingo e até a próxima oportunidade.